Sou errado por dizer ao meu amigo que ele mereceu ser traído pela namorada e depois apanhar do parceiro dela no caso amoroso? Meu amigo, Marcos recentemente tem enfrentado muitos problemas no relacionamento com a namorada dele, Leia. Eles começaram a namorar em fevereiro deste ano, quando ainda estávamos no ensino médio, e o relacionamento deles se transformou em um verdadeiro caos. Marcos estava, e ainda está, completamente apaixonado por Leia. Ele me contou e aos nossos outros amigos que ela é definitivamente a pessoa certa e que ele planeja eventualmente se casar e construir uma vida com ela. Isso tudo me pareceu prematuro e imaturo, mas isso é irrelevante. Leia, por outro lado, é um pesadelo. Ela traiu Marcos várias vezes e cada vez que faz isso, dá a ele uma desculpa esfarrapada sobre ele não ser suficientemente apoiador, ou que ela cometeu um erro, ou que ela queria ver ele com ciúmes dela. Ele acredita nela toda vez. De acordo com Marcos, Leia age assim principalmente porque o pai dela era muito abusivo com ela e com a mãe dela, e, por isso, ela carrega muitos traumas. Marcos constantemente reiterava que queria ajudá-la a superar isso, mas as coisas não têm ido bem. Desde setembro, Leia tem saído com outro cara, Derek, e ela está 100% fascinada por ele. Eu só sei disso com base no que meus outros amigos, e Marcos, me contaram, pois eu estava em outro estado para a faculdade. Marcos tem discutido muito com Leia sobre Derek, e ela ameaçou deixar Marcos se ele não aceitasse ela do jeito que ela é. Ele aceitou. Não só isso, ele e Leia entraram em um relacionamento semi-aberto. Isso significa, segundo Marcos, que Leia pode ver Derek o quanto quiser, mas Marcos não pode ver mais ninguém. Isso porque Leia temia que Marcos se envolvesse emocionalmente com outra pessoa e a deixasse. Marcos concordou relutantemente com isso e tem se sentido frustrado há meses por causa disso. Desde novembro, Leia tem visto Derek mais do que vê Marcos. Enquanto Marcos não admite isso, nossos outros amigos me disseram que ela está basicamente em um relacionamento de tempo integral com Derek e só procura Marcos por dinheiro e apoio emocional. Avançando para esta semana, e eu voltei para casa para as férias. Marcos começou a me mandar mensagens no sábado, dizendo que odiava Derek por tentar roubar a garota dele e queria brigar com ele naquela noite. Ele disse que queria que eu fosse junto, já que todos os nossos outros amigos não podiam ou eles inventaram desculpas para não ir, eles me contaram isso, mas Marcos não sabe. Como eu tinha acabado de chegar em casa no dia anterior, eu ainda estava exausto, então recusei o pedido de Marcos. Eu disse a ele que Leia era uma causa perdida, e eu não iria brigar com pessoas que nunca vi por causa dela. Marcos começou a implorar, dizendo que Leia era o amor da vida dele e que ele precisava da minha ajuda. Eu recusei novamente. Ele então disse que iria sozinho, mas eu disse a ele que provavelmente não deveria. Acordei no domingo de manhã com mais de 300 mensagens no meu celular de Marcos e todos os nossos amigos. Resumindo, Marcos foi até a casa de Derek para trazer Leia de volta. Ele acabou sendo superado por Derek e seus amigos. Eles só pararam quando Leia pediu. Eu liguei para Marcos e disse a ele que ele deveria conversar com um advogado ou algo assim, mas ele recusou, já que Leia pediu para ele não agravar a situação. Então eu disse a ele que ele estava sendo tolo, e isso irritou muito. Ele começou a dizer como eu era má e falsa por não apoiá-lo e como eu era uma amiga falsa. Eu estava tão irritada nesse ponto, então eu disse a Marcos que ele mereceu ser superado e que fazia sentido Leia preferir Derek a ele. Ele desligou o telefone, e nós não nos falamos desde então. Desde então, meus outros amigos têm dito que eu fui insensível na forma como lidei com a conversa, mas eles concordam que Marcos foi imprudente. Então, eu fui errado? A atualização. Alguns dos meus amigos e eu acabamos saindo com Marcos para ver como ele estava. Nós não queríamos ir à casa dos pais dele, já que Jenna agora estava morando lá com ele e nós não queríamos vê-la. Ele parece muito abatido, olho roxo, hematomas no rosto e braços, lábio machucado, etc., mas estava surpreendentemente de bom humor e até insistiu que eu não precisava me desculpar pelo que eu disse da última vez. Ele nos contou que Derek terminou com Jenna alguns dias após a briga. Aparentemente, ele pediu para Jenna terminar com Marcos. Ela recusou, e eles discutiram ou vou poupar a maior parte. A conversa deles terminou com Jenna sendo expulsa do apartamento dele no meio da noite, e Marcos teve que buscá-la. Ele recusou o pedido dos pais dele, e nosso, para escalar a situação a pedido de Jenna. Marcos disse que Jenna estava muito deprimida com Derek terminando com ela e passava a maior parte dos dias chorando. Marcos apenas diz que está incrivelmente grato por estar lá para confortá-la e apoiá-la emocionalmente. Ele continua dizendo que, no final das contas, Jenna escolheu ele em vez de Derek, e nada pode tirar isso.
Como eu disse acima, Jenna decidiu voltar a morar com Marcus. Ela tecnicamente pode ir para a casa da mãe dela, mas não quer. Aqui está o ponto crucial, e Marcus diz que tem um bom motivo para acreditar que Jenna pode estar nos estágios iniciais de gravidez agora. Meus amigos e eu assumimos que a criança era de Derek, mas Marcus insistiu que, independentemente disso, seria seu filho. Pedimos a ele para fazer um teste de paternidade, e ele recusou, pois não pode fazer isso com Jenna. Nós dissemos a ele que o relacionamento é tóxico, mas ele não quis ouvir, pois isso era uma questão de perspectiva. Além disso, os pais dele não têm ideia sobre a possível gravidez. Ele diz que, no futuro, ele não quer que digamos nada sobre Jenna a menos que seja absoluta verdade a seu discurso elogiando-a. Meus outros amigos e eu saímos bastante atonitos, e estou pensando que, nesse estágio, estarei me afastando aos poucos da vida de Marcus. É triste, pois conheço ele há muito tempo e gosto da companhia dele. Mas eu não acho que poderei permanecer amigos com ele de boa fé se não puder falar honestamente com ele. Vamos ver alguns comentários relevantes. O cara está tentando arruinar a vida dele o mais rápido possível. Em 100% ele está. É trágico vê-lo desistir de tudo por esse relacionamento sem sentido. Me perdoe por isso, mas pessoalmente, eu nem me incomodaria com alguém como Marcus. Ele está delirante e estúpido neste ponto, e nem consegue ver como Jenna está sendo manipuladora. Ele está disposto a jogar toda a sua vida fora por uma garota que não tem respeito por ele e por um bebê que provavelmente nem é dele. É provavelmente melhor manter distância ou cortar contato com Marcus, já que ele fez sua escolha. Vou manter distância. É tão horrível que ele está jogando a vida dele fora pelo motivo mais inútil. Eu, no lugar da mãe de Marcus, expulsaria Jenna da minha casa e diria a Marcus que a criança não entraria na minha casa sem um teste de paternidade e que eu não o apoiaria mais financeiramente. Se os pais dele tentarem algo, ele cortará contato com eles. Ele nos disse que entre os pais dele, há pai e madrasta, e Jenna, ele está escolhendo Jenna. Realmente é triste, e sinto que é extremamente injusto com eles. Minha sogra quer se mudar para cá. Minha esposa e eu estamos em uma situação complicada com a mãe dela, que quer morar conosco. Quando minha esposa tinha por volta de 20 anos, comprou um trailer simples para ela, sua mãe, seus 3 irmãos mais novos e sua irmã morarem. Era apenas um lugar para viverem, alugando o espaço do terreno. Avançando para o presente, finalmente compramos nossa própria casa para nós e nosso recém-nascido. Estamos morando sozinhos há cerca de 3 meses e tem sido maravilhoso. A irmã da minha esposa se mudou há 2 anos e aluga um apartamento, e um de seus irmãos também se mudou, vivendo em moradia governamental com seu parceiro e 2 filhos. Os outros 2 irmãos dela, de 24 e 27 anos, ficaram no trailer que minha esposa comprou. Há alguns dias, o proprietário do terreno informou que eles precisam se mudar porque ele vai construir apartamentos lá. Eles têm 2 meses e meio para se mudar. Minha madrasta tem pedido para morar conosco. A casa está no meu nome devido a um problema de crédito. Quando a compramos, alguém da família dela usou seus cartões de crédito e arruinou o crédito da minha esposa. Minha esposa não quer dizer não para sua mãe, mas concordamos que não queremos que ela se mude para cá por várias razões, principalmente porque acabamos de nos mudar e temos um relacionamento forte, e sentimos que a presença dela afetaria isso. Além disso, gosto de andar pela casa só de roupa íntima, já que é nossa casa. Ela também é muito preguiçosa, desorganizada e sei que nunca vai querer sair. Eu disse à minha esposa que não tenho problema em dizer à madrasta que ela não pode se mudar para cá. Estou errado por não oferecer um lugar para ela morar? A atualização. Eu postei há cerca de 1 mês e meio sobre como minha esposa e eu compramos nossa primeira casa e minha madrasta apareceu um dia dizendo que ia ficar à noite enquanto eu estava no trabalho, a turno da noite. Quando cheguei em casa, vi ela dormindo no meu sofá. Resumo rápido, eu tinha conversado com minha esposa e ela não se sentia confortável em expulsá-la se tentasse novamente, mas não tinha problema em eu pedir para ela sair. Bem, ela voltou cerca de 2 semanas depois enquanto eu estava no trabalho e anunciou que ia ficar à noite novamente, só que desta vez ela trouxe a mãe dela junto. Não pediu permissão, não disse nada, apenas apareceu. Naquela manhã, cheguei em casa, irritado porque ela veio sem avisar enquanto eu estava fora e se acomodou no meu sofá novamente. Para piorar, elas tinham um jantar de aniversário em família planejado para aquela mesma noite que queriam fazer na minha casa, mas minha esposa e eu já tínhamos dito não. Entrei e encontrei 3 grandes panelas de comida que estavam cozinhando durante a noite, o que minha esposa não percebeu porque começaram a cozinhar depois que ela foi dormir.
Um motivo pelo qual eu sabia que estavam planejando ter a festa lá também era por causa de como minha garagem é organizada. O último carro a entrar tem que ser o primeiro a sair e ela estacionou na minha garagem com espaço para eu estacionar atrás, em vez de na rua. O que significa que ela planejava ficar por um bom tempo depois que eu voltasse do trabalho. Entrei e a madrasta, toda inocente, disse bom dia enquanto dormia novamente no meu sofá. Eu estava irritado, mas não queria explodir. Então a primeira coisa que eu disse foi: o que você pensa que isso é, um hotel? O que é essa dormida? Para o qual ela diz: é porque é muito mais confortável aqui do que no nosso apartamento, dividido com 3 filhos adultos. Continuei a fazer meu jantar, acendendo todas as luzes na nossa área de cozinha e sala de estar abertas e me servindo uma bebida para deixá-la o mais desconfortável possível. Sentei lá comendo e bebendo minha bebida. Lembre-se, este é o meu horário após o trabalho, 6 da manhã, enquanto ela deitava no sofá visivelmente parecendo mais e mais desconfortável. Depois de terminar, peguei um monte de pratos sujos que ela deixou, joguei-os na pia e fui conversar com ela. Eu disse a ela que nunca quis que ela passasse a noite, que isso não era um hotel e para não vir mais fazer bagunça na minha cozinha. Ela poderia visitar os netos e a filha sempre que quisesse, mas não poderia passar a noite e deveria respeitar minha casa. Depois fui para o meu quarto onde ouvi ela e a mãe dela se levantarem, arrumarem as coisas delas e saírem. Depois disso, elas começaram uma guerra contra mim, dizendo para minha esposa que eu as expulsei, disse para elas nunca mais aparecerem e que não eram mais permitidas ver nossos filhos. Elas passaram uma semana tentando convencer minha esposa a me deixar. Ela chegou a dizer para minha esposa, com quem estou namorando e casado por um total de 12 anos, que se ela não me deixasse, eu acabaria sendo abusivo e a agrediria. Que absurdo! Para piorar, descobri que elas já tinham as malas prontas no carro delas, então estavam planejando ficar conosco por 3 meses. Já se passou um mês agora e tenho que dizer, valeu muito a pena. Minha madrasta veio 2 vezes desde então, gastando não mais do que 3 horas no total. A melhor parte é que ela está com medo de mim agora, com medo de que eu a expulse de novo. Tem sido um paraíso. Desde que ela contou todas aquelas mentiras para minha esposa, as verdadeiras intenções da madrasta vieram à tona e os olhos da minha esposa se abriram para ver como ela é manipuladora. Quero dizer, minha esposa estava apenas no outro quarto e já sabia o que eu ia dizer para a mãe dela, ela ouviu cada palavra. Nós acabamos de passar o Natal com minha família, mas voltamos cedo para nossa casa e aproveitamos um tempo em família só com nossos filhos e foi o melhor Natal que tivemos em muito tempo. Mãe exigente quebrou meu laptop porque me recusei a entreter o filho dela com ele. Você já pode ver pelo título que essa situação foi bastante tola. Sou um homem com pouco mais de 40 anos e ainda tenho amor por alguns videogames da minha juventude. Jogos antigos do Nintendo 64 como Mario Kart e coisas do tipo. Mas os antigos sistemas de jogos que eu costumava jogar já se foram. Então, tenho emuladores no meu laptop para Game Boy e N64. Considerando o quanto preciso viajar a trabalho, esses videogames antigos me dão algo divertido para fazer quando estou em hotéis, aeroportos e até em voos. As pessoas param para me perguntar sobre isso quando veem um homem de meia idade de terno jogando no laptop com um controle de N64 em lugares aleatórios. Sim, alguns me julgaram por isso. Realmente não me importo. Na época deste incidente, eu estava esperando em um aeroporto durante uma escala de 4 horas antes do meu próximo voo. Passei no café perto dos terminais e peguei meu laptop pessoal. Mantenho-o separado do meu laptop de trabalho, que é fornecido pela empresa. Peguei meu controle USB N64 e decidi começar um novo arquivo no Banjo-Tooie. Não estava jogando há mais de 10 minutos quando um garoto se aproximou e perguntou o que eu estava fazendo. Eu disse, meio sem jeito, que era um videogame antigo que eu usava para passar o tempo. Perguntei onde estava a mãe dele, e ele apontou para uma mulher de cabelos escuros sentada em uma mesa por perto. Ela estava completamente concentrada no celular. Já fui vítima de pais exigentes e seus filhos mimados querendo minhas coisas no passado. Especialmente em aeroportos. E estava sentindo que isso seria mais do mesmo. O aeroporto por algum motivo tem muitas dessas pessoas. Acho menos arriscado simplesmente dizer não rapidamente, de maneira educada, se possível. Então pedi ao menino que por favor me deixasse em paz, pois eu só queria aproveitar meu jogo em paz antes do meu próximo voo. Bem, essa foi a coisa errada a dizer, pois ele começou a chorar e correu de volta para a mãe, que desencadeou sua fúria interna contra mim. Eu ouvi o menino chorando para ela sobre como eu não compartilhei e o deixei chateado. Bem, ela veio até mim e exigiu saber por que eu não deixei o bebê dela jogar.
Eu realmente não tive muita chance de dizer nada porque ela olhou para o jogo na tela e depois disse que um homem da minha idade não deveria estar jogando jogos infantis, mesmo que antigos. Bem, isso me deixou irritado, e eu me levantei. Não sou um homem pequeno. Tenho 1,85 metros sem sapatos e 113 quilogramas. E essa mulher tinha cerca de 1,60 metros, eu acho. Então eu quase a encobria. Ela ficou bastante intimidada por um segundo e tivemos um confronto visual constrangedor. E enquanto isso acontecia, o filho dela tentou pegar meu laptop na mesa. Eu o impedi colocando meu braço no caminho antes que ele pudesse tocar. Mas isso irritou a mãe, e ela gritou comigo para não tocar no filho dela. Depois disse que eu devia ser uma pessoa terrível, e que provavelmente não sei como é ter filhos. Eu disse a ela que sei como é, pois sou pai e tenho um filho jovem da mesma idade em casa, e ele certamente não se comporta assim. Mas naquele momento eu não estava em casa, pois estava prestes a passar uma semana no exterior a trabalho, e jogar videogames antigos me ajudava a relaxar. Então eu repreendi a mulher por sua atitude exigente por agir como se eu devesse atender ao filho dela, porque eu certamente não peço ou exijo que as pessoas atendam ao meu. E ela deveria ser responsável pelo entretenimento do próprio filho, em vez de esperar que eu ou outra pessoa o fizesse por ela. A mulher realmente não gostou do que eu disse. E havia muitas pessoas ao nosso redor que ouviram tudo e estavam olhando para ela com olhares julgadores. Ela aparentemente começou a recuar, mas aproveitou um segundo para passar por mim e jogar meu laptop da mesa com tanta força que bateu na parede. Foi quebrado instantaneamente. Foi quando eu perdi totalmente a calma e gritei com ela em alto volume, mas ainda consegui me controlar para não usar palavrões, já que havia crianças presentes. Também gostaria de apontar que foi estritamente verbal, e eu nunca coloquei um dedo nela. Mas a mulher realmente caiu no chão quando eu gritei com ela, seja por medo ou de propósito, ainda não tenho certeza. Mas ela estava chorando e se encolhendo em posição fetal no chão. Seu filho correu em seu auxílio e me chamou de homem mau por fazer a mamãe dele chorar. E então começou a chutar minhas canelas. Pouco tempo depois, a segurança do aeroporto apareceu e a mulher praticamente se jogou neles, exigindo que me prendessem. Eu me sentei novamente com as mãos para cima e disse que não tinha feito nada de errado, e que havia testemunhas ao nosso redor para provar isso. E que havia câmeras por todo o lugar que teriam capturado tudo. Bem, a mulher insistiu e disse que tudo isso aconteceu porque eu sou o que não deixou o filho dela brincar no meu computador. A segurança do aeroporto acabou nos levando para longe enquanto revisavam testemunhas e as câmeras de segurança. A polícia foi chamada e me perguntaram se eu queria apresentar queixa. Eu disse que sim, e logo embarquei no meu voo depois que me liberaram. No dia seguinte, depois de me instalar em um motel, peguei um Uber para tentar ver se conseguia consertar meu computador. O técnico de PC teve que me cobrar um extra para começar a trabalhar no meu laptop imediatamente. Ele me ligou algumas horas depois e acabou que a tela estava quebrada e a placa-mãe estava danificada, entre outras coisas quebradas que não me lembro. Mas, resumindo, meu laptop estava inutilizável. Então, não havia sentido em tentar consertá-lo. A boa notícia é que o disco rígido estava intacto e poderia ser transplantado para um novo PC ou apenas ter todos os dados copiados para um novo computador. Optei por isso. Paguei por um laptop novo da mesma marca e eles transferiram todos os meus dados para ele. Embora eu ainda tivesse que reinstalar e configurar todos os meus aplicativos novamente, o que foi irritante. Eu queria processar a mulher que quebrou meu computador, mas ela fez uma jogada inteligente ao se render e me pagar pelos danos. Eu estava completamente pronto para abrir um processo contra ela, mas lhe dei a opção de me reembolsar porque realmente não queria perder tempo indo ao tribunal. Ela acabou falando comigo por uma chamada de vídeo chorando muito e dizendo que estava apenas estressada, e implorando para eu não processá-la. Conversei com o marido dela, que ainda estava muito bravo com ela e se desculpou comigo. Tenho a impressão de que o casamento deles estava passando por um momento difícil. Mas realmente não tenho detalhes sobre isso. O marido disse que pagaria tudo e mais um pouco se apenas encerrássemos isso e eu não os processasse. Eu aceitei e eles me enviaram um cheque pelo correio, que felizmente não voltou quando descontei. Isso tudo terminou na semana passada, e estou feliz em dizer que meu laptop de substituição funciona muito bem e voltei a jogar nele nos meus tempos livres. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí, obrigado.